Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um culto da Fonte São Paulo. Privilégio ver cada um de vocês, alguns rostos conhecidos, alguns desconhecidos, alguns que a gente não viu há um bom tempo. E você aí online também é um prazer ver você via nosso YouTube. Nossa oração é para que hoje a internet funcione e o culto chegue até você sem nenhum problema. Bom, 3 anos de igreja, celebramos semana passada uma festa maravilhosa. E hoje estamos aqui, iniciando mais um ano, podendo olhar para as Escrituras e poder ver o que ela nos ensina nessa manhã. Queria te convidar a abrir Filipenses 3, de 12 a 14, ou ligar os seus dispositivos no celular. Filipenses 3, 12 a 14. Nós passaremos por alguns versos de Filipenses 3, se não quiser deixar aí entreaberto. Todos abriram? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, louvamos por esse dia, vamos pela Tua palavra, vamos, Deus, porque ela foi escrita até nós, que a gente possa, Deus, nessa manhã meditar na Tua palavra, meditar nessa verdade, que o Senhor possa, Deus, usar a minha vida, preparar o coração, os ouvidos de cada um aqui, que eles também estão em casa, que o Senhor possa amolecer, que o Senhor possa abrir os ouvidos, que a gente possa sair daqui, Deus, regenerados, transformados pela Tua graça, pelo Teu amor. Nos ajude, Pai, nessa manhã a meditarmos na Tua verdade e no Teu poder. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. A Bíblia utiliza diversas formas de ensinar verdades importantes. Existem regras dos mandamentos, faça isso, não faça isso. Os 10 mandamentos são a prova disso, não roubarás. Nós temos Provérbios, um livro especial, que são conselhos práticos que nos ensinam sobre verdades. Se você fizer isso, isso vai acontecer. Se você lidar dessa forma, esse vai ser o resultado. Conselhos, lições, dicas práticas para o nosso dia a dia. Deus também usa, ou a Bíblia também usa milagres. Várias vezes que Deus se manifestou de forma sobrenatural, abrindo o mar, parando a água, parando a chuva, enviando chuva. Ou mesmo Jesus aqui na terra realizando milagres, transformando água em vinho, multiplicando os peixes. Também formas de ensinar para a gente verdades importantes do amor, do cuidado, da grandiosidade de Deus. Então a Bíblia é recheada de verdades, contadas de formas diferentes. Porque também é um livro literário. Cada autor tem sua forma de escrever e se desenvolver. Então a Bíblia tem diversas formas para ensinar a sua verdade. E aqui, Paulo, em sua carta aos Filipenses, nesse trecho pelo menos, utiliza 2 delas. A primeira é as metáforas. O que é uma metáfora? Uma analogia, uma ilustração, que nós, ou que aqui no caso Paulo utiliza, para ensinar uma verdade. Elas têm o objetivo de ensinar o ouvinte a partir da perspectiva do próprio ouvinte. Uma metáfora não faz sentido se a pessoa que ouve não entende a metáfora. Então, se a gente for pegar a Bíblia recheada de metáforas, as metáforas eram em comparação ao que o povo vivia.
um mundo agrário, um mundo de pescadores. Assim como a gente utiliza metáforas no nosso dia a dia, coisas que fazem sentido para as pessoas, para que elas entendam uma verdade. Senão só complica. Então quer ensinar uma coisa, ela cria uma história e nem consegue identificar a história nem a verdade por trás. Então, quando a gente conta uma metáfora, é importante que o ouvinte, quem está ali acompanhando, saiba do que se trata a metáfora que ele está ali representando. E nesse caso aqui, Paulo utiliza uma corrida. Utiliza ali uma espécie de maratona. Já naquela época, na verdade, muitos anos, séculos anteriores, já existiam as Olimpíadas. Existiam as Olimpíadas do tempo moderno, como a gente teve aqui esse ano, por exemplo. Mas o conceito da Olimpíada, a prática da Olimpíada, já é algo antigo. Claro que naquela época não tinha futebol, não tinha skate, não tinha os esportes que a gente tem hoje, mas já tinha corrida. Então aquele povo sabia do que se tratava. Era uma corrida, uma competição entre corredores, que só aquele que ganhasse, só aquele que chegasse em primeiro, receberia uma coroa, receberia uma premiação. Então aqui, Paulo utiliza a metáfora de uma corrida, de alguém que corre uma maratona, por exemplo. E assim como aqueles ouvintes estavam familiarizados com essa metáfora, assim para a gente também. A gente tem um pouco dessa ideia por herdar isso deles também. Então Paulo utiliza a metáfora da corrida, mas também utiliza o seu próprio testemunho, a sua própria história, a sua autobiografia. Também é uma forma de contar uma verdade, de ensinar algo para a gente, de ensinar algo para os seus ouvintes. O que é uma biografia? O que é um testemunho, por exemplo? É compartilhar sua vida, ou trechos dela, com o objetivo de transmitir uma verdade. Aqui, ao contrário da metáfora, ela parte da perspectiva do próprio locutor. Só quem conta sabe a sua própria história. Então, assim como na metáfora a gente precisa conhecer qual que é a história, o que está por trás, qual o contexto, também com o testemunho a gente precisa conhecer, a gente precisa saber quem que é a pessoa que está contando a história. E no caso aqui a gente sabe que é Paulo. Olha o versículo 5 e 6 de Filipenses. Quem que era esse Paulo? Quem que é esse apóstolo Paulo? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui nós temos Paulo, um cara separado por Deus, mas que era um judeu convicto, família judia, família poderosa, fariseu, zeloso pela palavra desde cedo, mas que foi transformado e se tornou um dos maiores pregadores, não o maior pregador do Novo Testamento. Então aqui nós temos duas formas que o autor, Paulo, utiliza para contar uma verdade para a gente. A metáfora da corrida e a sua própria história. Então a gente parte desses dois pressupostos, de quem é a metáfora e quem que é o autor que conta para a gente. Esse é um texto muito conhecido, acho que vocês já ouviram, já leram, pregaram, ensinaram, ouviram sobre isso. Ele é um texto incrível, um texto que fala muito ao nosso coração, mas é um texto perigoso. Existem alguns perigos da gente interpretar, da gente olhar o texto de uma forma errada, de uma abordagem errada. Não somente teológica, mas praticamente, na prática, na forma devocional. A gente pode ler esse texto, um primeiro perigo é ler esse texto e achar que essa é uma caminhada para a gente merecer a salvação. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu persistir, se eu for um bom cristão, se eu dar meu dinheiro, eu vou ser um bom cristão. Eu vou conseguir merecer a minha salvação. Então, se eu fizer aquilo que é bom, lá no final eu vou ter um prêmio. Mas o texto não fala sobre isso. E como que eu sei disso? Como que eu consigo saber disso? Olhando para a metáfora e olhando para a vida de Paulo. Naquela época, assim como é nos dias de hoje, aqueles atletas, eles não corriam para adquirir a sua cidadania. Eles não, se você fizer, se terminar, você vai ser cidadão grego. Ou se você conseguir chegar aqui na Olimpíada, conseguir a medalha de ouro, aí sim você vai poder ser brasileiro ou americano. Os atletas que competiam, como competem hoje,
eles já têm a cidadania. Eles já eram gregos, eles já eram parte do povo. Eles não corriam para se tornar cidadãos. Eles corriam porque eles eram gregos e queriam representar a sua nação, representar o seu povo. Então a primeira metáfora, ou a metáfora nos ensina que não é para alcançar alguma coisa, alcançar uma identidade, alcançar uma coisa que a gente quer. E não somente a metáfora, como também a vida de Paulo. Repara quando ele encontra com Jesus, ele era um perseguidor árduo da igreja. Ele perseguia, ele prendia, ele matava. Ele achava que ele buscava Deus, ele achava que ele estava fazendo aquilo para honrar o nome de Deus. E a gente conhece a história, numa viagem que ele estava indo em direção a prender e matar mais cristãos. Deus se encontra com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, o que você está fazendo? E Deus, o próprio Cristo, se revela, quando Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Que voz é essa? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Deus se revela até Paulo, de forma maravilhosa. Paulo não merecia, pelo contrário, ele matava o povo de Deus. E Jesus decide encontrar, decide agir com graça, agir com misericórdia, e entregar a salvação para Paulo. Repara também em Filipenses 3, de 7 a 9, quando Paulo nos ensina sobre a graça, não somente a sua vida, como a sua obra, aquilo que ele escreve. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede de lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui Paulo deixa muito claro, assim como em outras passagens, que a nossa salvação, que o nosso perdão, ele vem unicamente pela fé em Cristo Jesus. Ele vem pela graça, por aquilo que Cristo fez naquela cruz. Então esse é o primeiro perigo do texto. A gente olhar e achar que se eu fizer alguma coisa, no final do ano Papai Noel vai me entregar alguma coisa. Se eu for um bom menino, eu vou garantir o céu. Não, não é sobre isso. E aqui é um problema muito sério. Se a gente olhar com essa perspectiva, como alguém que busca a salvação, a gente vai correr em vão. A gente vai correr, correr e vai se cansar. Vamos correr, correr e não vamos para lugar nenhum. Porque nunca, nada que a gente fizer vai ser capaz de compensar as coisas ruins que a gente faz. Então vai ser uma caminhada desgastante. Uma caminhada que não vai levar a gente para lugar nenhum. Então esse é o primeiro perigo. De olhar para a corrida e achar que é para a gente poder merecer a salvação. Se você fizer, você está salvo. Se você não fizer, você não está salvo. O segundo perigo do texto, ou da visão incorreta sobre o texto, é uma caminhada para alcançar a salvação. Uma coisa é uma caminhada para merecer a salvação, e a outra para alcançar a salvação. Beleza, eu entendo que eu sou salvo pela graça, que Jesus habita em mim, mas eu preciso persistir até o final, porque se não persistir, eu não estou salvo. Eu entendo que foi pela graça, mas se eu fizer um caminho errado aqui, se eu pecar, se eu desobedecer, talvez Deus vá lá, não é bem assim. Ou se, beleza, entendi que é pela graça, mas eu fiz isso, cometi um pecado que aos olhos humanos é impossível, aos olhos humanos é muito grande. Não é sobre isso também. Não é eu fui salvo pela graça e no final eu vou ser, se eu for um bom cristão, eu vou ser salvo. Não é para alcançar alguma coisa. Nós somos salvos pela graça e a nossa persistência também é pela graça. Judas 1:24 diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É Deus que vai preservar a nossa salvação, vai preservar o nosso coração. Então não é uma caminhada para merecer a salvação, nem para alcançar a salvação.
Nós somos salvos por Jesus. E a sua graça está presente em nós. E não há nada que separa o amor de Jesus, que nos separa do amor de Jesus. Nós somos justificados, regenerados e um dia seremos de fato santificados, seremos glorificados. E o que acontece se a gente entende isso? A gente vive com medo e ansioso. Lembro quando eu era criança e eu pecava, eu falava, Deus, eu preciso pedir perdão agora. Deus, será que eu não sou crente? Será que se eu fizer isso aqui, Deus não vai me amar muito mais? Eu vivia com medo, eu vivia ansioso. Depois que eu entendi que era pela graça, e somente pela graça, eu descansei meu coração. Porque eu sei que lá no final, pela graça e misericórdia de Jesus, Ele vai preservar o meu coração. Não é sobre isso que o texto fala. Claro que aqui tem conceitos teológicos muito importantes. Mas também não é sobre isso que eu vou falar também hoje. Mas esse é um perigo. Merecer a graça ou a salvação, ou alcançar a salvação. Não é nem sobre um, nem sobre o outro. Senão eu vivo preocupado, ansioso e eu corro em vão. Então, sobre o que é esse texto? É o caminho do cristão rumo à maturidade, rumo à perfeição. O que é um cristão maduro? É servir na igreja, é pregar, é fazer o bem, é dizimar, é cantar de mão levantada. O que é um cristão maduro? Já parou para pensar nessa pergunta? O que é um cristão de fato maduro, um cristão verdadeiro? Filipenses 3:10. Mais uma vez Paulo nos dá a resposta. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O crente maduro, o cristão maduro, é alguém que quer conhecer a Cristo, que quer desenvolver um relacionamento com Ele, e que quer ser como Cristo em sua vida e em sua morte. Um crente maduro olha para Jesus, quer ser igual a Ele. Usa aquela pulseirinha, o que Jesus faria. Mas não só usa a pulseirinha, mas age como Jesus, pensa como Jesus, fala como Jesus. É viver como Jesus, em sua vida e sua morte. Imagina você estar aqui hoje, se você está nos ouvindo pela internet, você quer ser um cristão maduro. Você quer ser um cristão melhor. E como a gente faz para isso? Como a gente se torna um cristão melhor? Olhando para o texto. Olhando para essa passagem de Filipenses. E o primeiro passo que Paulo nos ensina aqui é que ele pensa. Paulo reflete. Paulo tem uma alta reflexão. Ou uma autorreflexão. Repara o versículo 12 e 13. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Não, irmãos, não alcancei. Curioso como a gente faz avaliações nas nossas vidas. Nosso trabalho faz avaliação, desde a escola a gente faz prova para ser avaliado. Ou quando a gente chega no nosso aniversário, a gente repensa, nossa, como foi esse ano, como que eu fui de marido, de pai, de filho. Ou no ano novo, né? A gente olha para trás, se abraça, relembra como foi o ano, faz perspectivas para o ano seguinte, quero fazer isso, quero cumprir essa meta, quero comer melhor, beber menos Coca-Cola. A gente faz avaliações na nossa vida. E tudo bem, essas avaliações são necessárias, são importantes. A gente quer ser um bom trabalhador, um bom filho, um bom marido. Mas com que frequência você tem avaliado a sua caminhada cristã? A gente gosta de olhar para o outro, como o outro está vivendo. Mas o quanto a gente tem olhado para o nosso coração? Quanto a gente tem avaliado a nossa vida com Deus? Que cristão você é em comparação com o que você foi ano passado? Ou foi na semana passada? Paulo olha para a sua vida e faz uma avaliação. E não é uma avaliação baseada em outras pessoas, porque isso é um risco que a gente comete. Se a gente compara o outro, não vai dar certo. Não é, em relação ao outro eu estou um crente melhor.
Em relação ao outro, eu estou aqui servindo uma vez por mês. Em relação para o outro, o meu dízimo é um pouco maior do que o dele. Esse é um erro, se comparar com o outro. Paulo se compara com ele mesmo. Ele olha para ele, o que ele foi lá atrás, o que ele tem feito dia a dia. E acima de tudo, ele se compara com Jesus Cristo. A régua de Paulo é alta. A régua dele é Jesus Cristo. O exemplo dele é Jesus Cristo. Aquele que foi perfeito aqui na terra. Aquele que amou, que perdoou, que serviu. Ele se compara com o nosso mestre. Ele sabe que não vai chegar como Jesus. Ele sabe que o padrão é muito alto, mas ele vai persistir. Ele vai lutar. Ele olha para si, mas olha para Jesus. É esse cara que eu quero seguir. É ser como ele que eu desejo ser. Davi, assim como Paulo, também tinha esse hábito de se avaliar, de olhar para o seu coração. E ele pedia ajuda para Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139 diz: prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta alguma que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi sabia que ele não era capaz de fazer uma avaliação sozinho, que ia ser errada a avaliação dele, porque o nosso orgulho, ele começa a olhar as coisas boas, porque o nosso orgulho não deixa a gente olhar as coisas ruins, ou ele coloca um peso maior para as coisas boas, e Davi sabia disso, por isso que ele fala: Deus, sonda o meu coração, avalia a minha mente, vê se tem algo em mim, e me dirige para o caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração. Sonda-me, a Deus, vê se tem algum mal, alguma área que está difícil de entregar. É minha ansiedade, é meu medo, meu relacionamento com os outros, a minha vida na igreja. Deus, sonda, mostra para mim o que está errado em mim. E Paulo também faz essa oração. Paulo também clama para Deus. Deus, me ajude, olha para mim, olha para o meu coração, eu quero ser diferente, eu não quero ser mais o mesmo, não foi para essa vida que o Senhor me salvou. E qual que é o resultado que Paulo chega, que muitas vezes é diferente do nosso resultado? Ele se vê insatisfeito, ele se vê, de fato, mal, ele se vê, não cheguei ainda, não estou lá ainda falta. Tem áreas em mim que ainda falta entregar para Jesus. Tem áreas que eu preciso mudar. Tem áreas que eu preciso entregar. Tem coisas que eu preciso mudar. Paulo estava insatisfeito com a sua vida cristã. E aqui um grande olhar, que ao mesmo tempo que Paulo estava satisfeito com Jesus, com Cristo Jesus, com a salvação, com a graça, ele estava insatisfeito com a sua vida cristã. Ele estava satisfeito porque Cristo morreu, salvou, mas quando eu olhava para ele estava insatisfeito como cristão. E uma insatisfação santificada é o primeiro passo, é o primeiro elemento para um progresso na corrida cristã. Se você quer ser um crente maduro, um crente fiel, um crente melhor, olha para a sua vida, olha para o seu coração. E peça para nesse processo Deus sondar a sua vida, sondar a sua mente, porque só Ele conhece o que está lá. Até áreas que a gente nem sabe, Deus conhece. Então Paulo, ele olha para si. E assim como o salmista, ele fala: Deus, sonda meu coração, mostra para mim que está errado. E se a gente fizer uma avaliação precisa, uma avaliação correta, com certeza acabaremos que nem Paulo, insatisfeitos. Mas não é uma insatisfação que faz a gente ficar mal, culpado, mas é uma insatisfação que nos faz reagir, que nos faz continuar, que nos faz olhar para frente. O segundo passo importante que Paulo oferece aqui é que ele esquece, ele deixa para trás. Repara o versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou que ficaram para trás. Muitos cristãos estão presos na sua caminhada cristã, porque eles estão presos ao passado. Isso não é novo, o povo do Egito também tinha esse hábito. Eles acabaram de ser libertos, acabaram de estar ali,
longe da escravidão do Egito e ficaram, mas lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo. A gente está preso ao passado. A gente está preso por coisas que nos prendem, que nos fazem ficarmos amargurados, tristes, ansiosos. E em muitos casos nós estamos presos por algo que a gente fez. Nossa, isso que eu fiz é muito errado. Eu briguei com uma pessoa. Eu discuti. Eu critiquei. Eu machuquei meu filho. Eu desonrei meus pais. Mas algumas vezes, não é algo pelo que a gente fez, mas por algo que fizeram com a gente. Naquela igreja eu não fui bem recebido. Mas meus pais batiam em mim. Meu pai era alcoólatra. Isso me deixou uma marca. Ou fui traído pela minha esposa. São coisas que a gente vivencia, que marcam a gente, que ferem a gente, que prendem a gente. E o convite de Paulo para que a gente possa esquecer essas coisas. Deixar para trás aquilo que a gente fez ou aquilo que fizeram com a gente. Mas essa palavrinha, de novo, ela pode correr um perigo. Porque esquecer não vou pensar mais, não vou pensar mais, não vou pensar mais. Ou apagar isso da nossa memória, da nossa vida. Não tem como. É impossível. A gente não pode mudar o passado. Mas a gente pode mudar a relação que a gente tem com o passado, com a história que a gente teve. A gente pode mudar o significado do passado. Então esse esquecer aqui não é não lembrar mais, não é apagar, passar uma borracha, mas significa não ser mais influenciado ou afetado por isso. Quando Hebreus 10, 17 falava que Deus esquece nossos pecados, não lembra mais nossos pecados, não quer dizer esquecer, porque Deus sabe de tudo. Não tem como apagar algo dele. Então esse esquecer não é isso. Não é passar uma borracha. Como seria melhor apagar uma borracha em algo que a gente fez ou que fizeram com a gente? Como seria talvez melhor deixar as coisas, ou que alguém tirasse isso da gente, ou nem ter vivido aquilo? Mas a gente não pode fazer isso. Mas a gente pode esquecer, a gente pode deixar para trás aquilo que nos prende, aquilo que nos impede de caminhar. Assim como um corredor, se ele for caminhar ou correr com uma mochila, ou com pesos na perna, não vai ser a mesma corrida, ele não vai conseguir chegar. Vai ser sofrido, vai ser doloroso. Cabe a gente deixar, abandonar o que ficou para trás. E eu sei que esse caminho pode ser difícil e doloroso. Não é fácil. Não é fácil deixar coisas que a gente fez ou deixou de fazer. Não é um caminho fácil. Não vai ser rápido muitas vezes. É difícil olhar e relembrar aquilo que machucou a gente. É difícil falar sobre um assunto que a gente fez, sentar numa mesa e pedir perdão para alguém. É difícil pedir ajuda, buscar ajuda por uma coisa que você está vivenciando ou que está ligado ao seu passado. É difícil entrar com uma pessoa que você machucou ou que te feriu e trocar ideia e conversar. É difícil demais perdoar. É difícil pedir perdão. É difícil aceitar o perdão. Não é um caminho fácil. É um caminho doloroso. Mas é um caminho necessário. Se a gente quer correr, se a gente quer caminhar, o passado tem que ficar para trás. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que fizeram comigo, tem que ficar para trás. Paulo tinha um passado péssimo. Ele matava cristãos, ele perseguia cristãos.
Mas quando ele encontrou Cristo, isso ficou para trás. Ele não se culpava mais. Ele caminhava um dia após outro dia. É possível viver uma vida longe do passado? É possível deixar de fato o passo para trás? O passado para trás? E assim como no Egito a gente encontra um povo que reclamava, que estava preso no Egito, mesmo longe dele, no Egito, a gente conhece a história de um cara que deixou seu passado para trás. José. Olha o que fizeram com José. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Imagina seus irmãos te venderem. Primeiro falar, vamos deixar ele aqui no poço. Ah, não, mas poço não, vamos vender. Mas José, ele deixou esse passado para trás. Ele sabia que Deus tinha um plano, um propósito. Ao ponto de lá na frente, quando seus irmãos chegaram, ele soube receber, soube amar, soube perdoar. É um caminho difícil, mas é um caminho possível. Que José soube trilhar, que José soube fazer. Deus não olha para o nosso passado mais. Ele já perdoou. Mas qual a sua relação com o seu passado? O que você precisa hoje deixar para trás? Mas curioso que Paulo aqui não fala esquecendo as coisas ruins que para trás ficam. Esquecendo as marcas negativas. Ele fala, esqueçam as coisas. Muitos cristãos estão presos porque sim, viveram situações ruins, situações difíceis, pecados que cometeram, fizeram contra mim. Mas muitos cristãos ficam presos porque eles olham para trás, enxergam as coisas boas e ficam presos nas coisas boas que eles fizeram. Não, porque na década de 90 eu pregava o evangelho, eu servia na igreja, agora é a hora dos jovens servirem na igreja. Não, porque lá atrás eu fui um evangelista, mas hoje já me aposentei, está tudo bem. Não, a nossa caminhada é até o final, é até a linha de chegada. Assim como a gente deve esquecer o que para trás, as coisas ruins que para trás ficam, temos que esquecer as coisas boas que para trás ficam também. Claro que a gente pode lembrar com nostalgia. Quando eu encontro os amigos do acampamento, a gente lembra histórias, a gente fala, a gente conversa. É muito bom relembrar o que a gente fez, o que a gente vivenciou. Mas eu não posso ficar preso nisso. A caminhada cristã, ela continua. E Paulo sabia o que ele tinha feito. Ele já tinha pregado por Cristo, já tinha sido preso, ele estava preso, já tinha escrito cartas. Mas ele deixou tudo para trás, nada disso mais importava. Ele queria olhar para frente, para o alvo, para Cristo, para fazer a vontade de Deus. O nosso chamado não é para a gente olhar para o passado, seja ele ruim ou bom, é para a gente olhar para frente, para a gente vivenciar. Deixe as coisas boas para trás também. Não importa o que você fez lá na outra igreja, não importa o que você fez há 10 anos atrás, não importa o que você faz hoje, ou o que você vai fazer daqui uma semana. Esquecendo, deixando para trás as coisas que para trás ficam, as boas e as ruins. Então, Paulo, ele se avalia, ele olha, ele esquece, ele deixa para trás. E ele olha, aqui é outra palavrinha, ele olha. Repara o versículo 13 e 14. Avançando para as coisas que estão diante de mim. 14, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele olha para frente, ele olha para o alvo. Ele olha para a linha de chegada. E ele sabe qual que é a sua linha de chegada, que é o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O mundo corre por mais fama, por mais dinheiro, por mais reconhecimento, por ter um carro melhor, por ter o novo iPhone que vai lançar. Mas Paulo não. Ele corria para viver para Cristo, para pregar o evangelho. Nada mais importava, se ele estava preso não importava.
Se queriam matar ele, não importava, ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria honrar o chamado que Deus tinha feito para ele. Nós estamos no mundo, nós fazemos parte do mundo, mas nós estamos contaminados com esse olhar de crescimento, de lucro, de ser mais famoso, de ter mais seguidor no Instagram. Esse não é nosso chamado. Nosso chamado é para olhar para Cristo, olhar para o alvo, de ser um crente melhor, de impactar vidas, de evangelizar pessoas. O mundo corre por coroa que perece, por coroas que passam. A fama acaba, o dinheiro acaba. Mas Paulo fala, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele não corre sem alvo, ele não corre sem direção. Ele está atrás da coroa que dura para sempre. Ele corre para aquilo que realmente importa, que é ser um crente melhor, que é ser um crente maduro. Um tapa na cara quando estamos consumidos pelos valores desse mundo. Paulo corria com o alvo de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Paulo olha e ele sabe o que realmente importa. Repara 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos, atentamos os olhos. Não é algo fácil, porque o mundo vai querer desviar a gente para um lado, para o outro, mas é fixar os olhos, olhar atentamente. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, o que se vê passa, mas o que não se vê é eterno. A nossa corrida não é por aquilo que está aqui, mas para aquilo que dura para sempre. O nosso chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente sabe para onde a gente está correndo, quando a gente sabe aonde está a linha de chegada, a gente corre melhor. A gente persiste, a gente continua, fixando os olhos naquilo que não se vê, deixando para trás e olhando para frente. E por fim, só assim Paulo consegue persistir, prosseguir. Depois que a gente compreende o que Cristo fez, depois que a gente faz uma avaliação precisa de quem somos, depois que deixamos para trás nosso passado, as coisas boas ou ruins, depois que nós olhamos para o alvo, agora a gente pode persistir, agora a gente pode prosseguir. Estando alinhado com quem Deus é, o que Ele fez por nós, livres de peso, de marcas, sabendo qual corrida está destinada para a gente pode persistir. Filipenses 3,14, Paulo encerra o texto, prossigo para o alvo, prossegue. Aqui, esse prossiga é uma palavra forte, uma ideia de intenso empreendimento, algo que eu ponho força, algo que eu ponho energia, que eu ponho foco. É a mesma palavra que eles utilizam, que os gregos utilizavam, como um caçador que corresse atrás da sua presa. E hoje é fácil, a gente pede as coisas no iFood, põe as coisas no micro-ondas, 3 minutos está pronto, a gente come. Naquela época, se você não caçava, se você não pegava ali o animal, você não comia, você morria de fome. E esse é o mesmo verbo, como aquele caçador corria atrás da sua presa, com vontade. Nada mais importa, porque se eu não tiver isso aqui, eu não vou ter mais nada. Nada importa se a minha sandália é de marca ou não é de marca. Nada importa se a minha lança é da marca X ou da marca Y. Eu vou correr, eu vou persistir, porque eu preciso daquilo. Ele prossegue, ele persiste. O cristão maduro, ele persiste. Vem dificuldade, vem desafios,
ele persiste. Vem tentações, ele persiste. Vem dias difíceis, ele persiste. Ele prossegue. Ele olha para o alvo, ele olha para Cristo. Quando a gente entende que essa corrida não é para ganhar a salvação, para merecer a salvação, quando a gente entende o que Cristo fez pela gente, essa corrida é unicamente para honrar esse chamado que Cristo nos deu, de crentes, de cristãos, de pequenos cristos, de conhecer a Jesus e amar mais a Jesus e de honrar seu chamado, de cumprir a sua vontade. Por isso, o cristão maduro, ele persiste pelo que Deus fez, pelo que Cristo fez. Alcançou, com graça e misericórdia, nos tirou da morte e nos levou para a vida. O cristão maduro, ele persiste porque ele sabe que não chegou lá. Ele sabe que ainda há muito para fazer. Há vidas a serem alcançadas. Há experiências para serem vividas com Jesus. Há vidas para serem aconselhadas e cuidadas. Ele sabe que não chegou lá, por isso ele persiste. Ele persiste porque ele sabe que foi livre, ele pode correr livremente. Ele sabe que o passado não prende mais ele, por isso que ele persiste. Ele continua. E ele persiste, porque ele sabe o que o espera lá na frente. Ele sabe que aquilo que mais importa é a eternidade. Aquilo que mais importa é viver para Jesus. Por isso que ele persiste. Somente assim ele persiste. Leve. Em paz. Fixado os olhos em Jesus. Na eternidade ele pode persistir. E aqui a gente tem Paulo no meio da sua vida, nos ensinando e sendo confrontado por ele mesmo. E lá no final da vida, nos seus últimos suspiros, nos seus últimos escritos, ele olha para trás e diz, 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo no final faz uma avaliação. Ele sabe que ele combateu o bom combate, que ele terminou a corrida, que ele guardou a fé. Ele pode olhar para trás. E como eu desejo, no meu último dia aqui na terra, mais do que ser um bom marido, mais do que ser um bom profissional, mais do que ver meu time ganhar de novo a Libertadores, mais do que isso, eu quero olhar para trás e ter a convicção de que eu vivi por Jesus, que eu amei, que eu perdoei, que eu preguei, que eu me entreguei, que eu terminei a corrida. Eu quero, no final da minha vida, ser lembrado por isso. Por alguém que caminhou, alguém que correu, alguém que persistiu. E poder encontrar Cristo, encontrar Deus, e poder ouvir dele, na sua própria boca, servo bom e fiel. Eu quero acabar satisfeito. Mas para acabar satisfeito, eu preciso caminhar hoje. Preciso amarrar meus tênis, preciso olhar para o alvo, preciso avaliar minha vida. E eu quero correr. Porque nada mais importa. Eu quero viver para Jesus, porque essa é a melhor vida que eu posso ter. Quero falar também como Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Até se eu morrer, até se vierem perseguições, e eu morrer por Cristo, isso tem que alegrar meu coração. Não sei em que passo você está nessa corrida, não sei o quanto você fez, não sei quanto deixou de fazer, não sei quanto tempo de cristão você tem, mas é chamada para todos. E ele começa com uma avaliação.
sempre relembrando o que Cristo fez por nós. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.